É. O que eu vou falar aqui hoje vai desagradar algumas pessoas. Inclusive vão até ficar com raiva de mim. Porém, eu sei que quem entender o que eu falar hoje não vai sair daqui com apenas dicas, vai sair daqui com chaves. Chaves que você vai poder usar para abrir as portas da sua empresa e da sua vida. Portas que vão te levar para outro nível, tanto operacional como na sua vida pessoal. Dito isso, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Rafael Ochoa, eu venho do mercado operacional, onde eu atuei por mais de 13 anos no segmento da arena de eventos. Tive a oportunidade de fazer mais de 2.000 eventos por ano, fazer mais de 20, 30, 40 eventos em um final de semana. Tudo isso me proporcionou grandes habilidades. E hoje eu quero ensinar para você 5 dessas habilidades que eu aprendi e que você também vai aprender para justamente deixar de ser fraco. E eu acredito que o que eu vou ensinar aqui, eu até hoje não vi ninguém aí fora falando na profundidade que eu vou falar e na praticidade. Pois afinal, eu sou operacional, eu sou um executor. Eu não vou ficar contando aqui 1000 filosofias, por mais que eu gosto da coisa prática. Então aqui eu vou falar 5 coisas que você pode aplicar e se você sair daqui e aplicar pelo menos uma delas, eu garanto para você que a sua empresa, a sua vida será diferente. Eu dividi esse conhecimento, eu pensei em colocar 5 dicas, 5 steps, 5 insights, não é minha linha, eu não sou assim. Eu decidi fazer o inverso, eu decidi colocar 5 ciclos por qual a maioria dos empresários passam, inclusive eu já passei e já vi outros empresários passando, e como se livrar desses ciclos e sair do ponto A ao ponto B, do 0 a 1 de uma forma prática. Primeiro ciclo, a mentira do controle, o falso herói. Sabe por que muitos empresários se sentem cansados? Sabe por que você se sente cansado? Porque você acredita que toda a empresa está nas suas costas? Porque você é o famoso falso herói. O cara que vai lá, apaga o primeiro incêndio, responde e-mail na frente de alguém, onde cada decisão só pode ser tomada por você. E você chama isso de comprometimento, responsabilidade. Posso te falar, meu amigo? Isso é a maior mentira que você conta para você todos os dias. Isso não tem nada a ver com ser herói. Isso é seu ego deixando falar mais alto. E com isso, você não constrói uma empresa. Você constrói uma extensão do seu corpo. Por isso se sente cansado, exausto. Uma empresa foi feita para escalar, um corpo não. E aqui está uma das verdades que eu vou dizer nesse vídeo. Se você faz isso, você não é o motor da sua empresa. Você é o gargalo. Cada incêndio que você vai lá e apaga, você está fazendo com que a sua empresa seja uma pilha de mato seco pronta para pegar fogo de novo. Fazendo isso, você impede que o corpo empresa crie seu próprio sistema de defesa. Para ficar mais tangível isso que eu falei, eu vou colocar um exemplo. Vamos imaginar o falso herói como o dono de um restaurante. Ele vai ser o melhor chefe, o melhor cozinheiro, o que só ele sabe o ponto da carne, onde todos os pratos só pode ir para a mesa quando é aprovado por ele. Isso funciona no começo, funciona muito bem, mas imagina que ele quer escalar, que ele quer crescer. Ele pega um restaurante maior, aí na primeira sexta-feira à noite, casa lotada. Sabe o que acontece? Logo de começo, na frente dele vai se amontoar aqueles pratos, porque só ele pode aprovar. Os garçons vão ficar irritados pela demora da saída de pratos. Os clientes vão reclamar, porque a comida vai chegar na mesa deles fria. E os cozinheiros nunca vão aprender nada, porque afinal, não é responsabilidade deles, não foi dada a responsabilidade para eles. A responsabilidade é do falso herói. E ele está ali, no centro de tudo, suando, gritando, sendo o gargalo que impede o próprio sucesso. Ele é o funcionário mais esforçado da própria empresa e o principal caos dela. Agora imagine o verdadeiro herói, se ele é dono de um restaurante. Ele vai passar menos tempo atrás de uma boca de fogão. Ele vai criar uma estrutura para que funcione sem que ele precise colocar a mão. Ele vai treinar equipe, criar checklist e ficha técnica de cada prato. Ele vai dar autoridade para cada chefe de cada setor, massa, carne, sobremesa, ter
a responsabilidade por cada prato que sai para a mesa do cliente. Tudo isso porque ele entendeu que o trabalho dele é construir uma estrutura que funcione 100%. Garanto para vocês, esse chefe, ele consegue assumir mais um restaurante, mais 2, porque ele entendeu que a força não está em centralizar tudo nele. A força está em construir um sistema que funcione perfeitamente sem que ele precise colocar a mão na panela. Não seja um falso herói, o falso chefe. Não seja esse tipo de empresário. Seja o verdadeiro herói. Multiplique os talentos. Não centralize tudo em você. Então lembre-se, presta atenção no que eu estou falando. Anota isso que eu vou falar. Não esteja nesse vídeo aqui perdendo seu tempo. Você está cedendo para mim o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Então me escuta, anota isso que eu vou falar. Uma das manifestações da força não é o controle, não nasce no controle. A força está na criação de um sistema inteligente. Para de ser o peão mais esforçado na sua empresa. Para com isso e aprenda a ser o engenheiro desse tabuleiro, a ter uma visão de cima, a dar mais oportunidades para as pessoas, a liderar, a ensinar. Multiplique os talentos, que eu garanto para você que você consegue escalar sua empresa para outros níveis. E como eu falei, que eu gosto de ser prático, eu vou dar um exercício prático para você aplicar, e é para aplicar mesmo. Pega, anota esse exercício, volta o vídeo quantas vezes tiver, deixa anotado e aplica. Saia daqui já aplicando esse exercício, que eu garanto que você vai ter outra perspectiva sobre o que é força nos negócios de verdade. O que é realmente ter o controle do seu negócio e de você. Esse exercício eu gosto de chamar de um mapa da vergonha. Não é vergonha, de se sentir envergonhado. Com esse mapa da vergonha, você esqueceu um pouco o seu ego. O ego mata qualquer empresa, qualquer coisa. Por isso que o exercício que eu estou trazendo agora, eu chamo de um mapa da vergonha. E ele consiste no quê? Você vai ver que é simples, que é prático. Eu coloquei de uma maneira muito prática de você executar. É só não ter preguiça. Você vai pegar, exemplo, caneta, um caderno, pode fazer no celular também, não tem problema. E você vai anotar toda semana todos os problemas que você resolve. Todos. É para anotar mesmo. Não minta para você mesmo, você vai anotar todos esses problemas, principalmente os problemas que você resolve que te enche de orgulho. Exemplo, só eu posso falar com esse fornecedor, só eu posso fazer esse processo, só eu posso responder esse e-mail, só eu posso fazer isso e aquilo. Você vai fazer isso durante uma semana. Após uma semana, você vai ver que você tem uma lista extensa de coisas que você acredita que só você pode fazer. E o que você vai fazer com essa lista? Você vai eliminar ela. Você vai pegar cada uma dessas funções e vai delegar, vai automatizar. Hoje, com a inteligência artificial, você pode automatizar muitos processos. Eu não vou me aprofundar aqui na inteligência artificial. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo como eu uso a inteligência artificial na minha vida e nos meus negócios, mas eu garanto, você vai pegar essa lista e você vai tentar eliminar 100% dela. Você só vai deixar nela o que você realmente precisa fazer e que essa função mude o segmento da sua empresa, que leve ela para outro nível. Se essa função que só você pode fazer não leva a sua empresa para outro nível, esquece, delega ela. Aprenda, como eu falei, a multiplicar os talentos, aprenda a ensinar. Para que tudo isso? Para você ter mais tempo em focar na sua empresa e fazê-la crescer, meu amigo. É para isso que você está nesse vídeo. Você está nesse vídeo para deixar de ser fraco. E para deixar de ser fraco, você tem que querer crescer. Então, pega o exercício e aplica ele. Segundo ciclo que todo empresário passa e não percebe muitas vezes, nem sabe que está passando por isso e fica, meu Deus, fica muito tempo, fica quase eternamente nesse ciclo. O ciclo D, o sonho de 0 problemas. Me conta qual é o seu sonho. Vamos lá, escreve aqui nos comentários, antes de eu falar. Escreve aqui nos comentários qual é o seu sonho dentro da sua empresa que conecte com a sua vida. Qual é o seu sonho? Conta pra mim. Posso falar uma coisa? O dia que a sua empresa e a sua vida não tiver mais problemas, se preocupe. Pode fechar as portas, porque a sua empresa vai estar morta. O empresário que quer crescer, quer subir de nível, quer ter uma operação equalizada, a primeira coisa que ele fala, eu não quero ter mais problemas, ele está sendo contra-intuitivo, ele está sendo incongruente. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina aquela pessoa que quer ter o corpo forte, musculoso,
mas ele tem medo de sentir dor na academia. Imagina o boxeador que quer ser o campeão, number one, cinturão de ouro, mas tem medo de levar um soco. Que loucura, né? Pois é. Mas esses exemplos é você querendo crescer uma empresa, ter uma operação estável, pedindo menos problema. É incongruente. E ainda digo mais, muitas vezes até foge dos problemas quando aparece. Você enxerga os problemas como uma falha. Mas eu estou aqui para dizer que você está totalmente errado nessa sua percepção. Como grande pensador e inventor da sua época disse, eu não falhei 10 mil vezes. Eu só encontrei 10 mil maneiras de como aquilo não deve ser feito. Thomas Edison. O que isso mostra? Os problemas, eles são os halteres da sua academia empresarial. São eles que mostram aonde a sua estrutura está fraca. Aquele cliente que reclama é um consultor gratuito. O funcionário que toda vez erra pode mostrar que talvez haja um erro no seu processo. Ao você fugir desses tipos de problemas, você está fugindo do processo que faz sua empresa crescer sustentável, crescer forte. Como Jim Rohn disse uma vez, não peça menos problemas, peça coragem para resolver problemas maiores. Escuta o que eu estou falando, presta atenção. Você está nesse nível de empresa, você quer escalar para esse. Você tem que aprender a sanar esses problemas para escalar para o próximo nível que vai ter outros novos problemas. E é isso, e é assim que funciona a vida. A vida e a empresa funciona assim. A cada nível você vai descobrindo novos problemas, vai resolvendo, vai coletando habilidades, e assim você cresce, assim você se torna grande, tanto na empresa como na sua vida. Então para de fugir dos problemas. Pensa, quanto mais problemas novos você tiver, mais você está crescendo a sua empresa. Não fique ali resolvendo sempre os mesmos problemas. Identifique o problema, vê onde está, onde isso impacta na sua empresa, resolve. Vai para o próximo nível, procura novos problemas, que isso vai garantir que a sua empresa cresça cada vez mais. E agora eu vou deixar um exemplo prático, que com a minha experiência dá resultado. Na última empresa que eu atuei, nós fazíamos mais de 2 mil eventos por ano. Estou falando de um final de semana ter 40 eventos. Final de ano, com a confraternização de empresa, você pega ali uma semana que tem 60, 70 eventos. Então imagina o planejamento que deve ter por trás para ter uma máxima de entrega com qualidade. Eu com o time, nós desenvolvemos um hábito de toda sexta-feira ter os eventos da semana subsequente. E como ali a gente estava falando de grandes volumes, nós estamos falando de 30, 40 eventos. Por mais que eles já estavam planejados, nós nos reuníamos toda sexta para bater todos os pontos de cada evento, ver o que poderia dar errado, já pensar na solução para esse problema, para que se desse errado, já se resolvesse ali na hora, ipso facto. Fazendo isso, nós eliminamos 90% das eventualidades que ocorrem dentro dos eventos. Com isso, nós descobrimos inúmeras maneiras de como nós podemos deixar uma operação mais sustentável. Com isso, a empresa sempre cresce e cresce melhor. Cresce saudável. Então, toda sexta-feira, nós pegávamos e batíamos todos os eventos e falávamos assim, o que pode dar errado nesse evento? Anotávamos, procurávamos a solução para esse erro. Esse hábito se tornou tão forte que muitos outros setores começaram a fazer isso também. Começamos no nosso setor operacional e outros setores começaram a fazer isso também. Se reunir uma sexta ou um dia da semana para rebater os problemas que podem dar nos eventos futuros. Então você vai pegar o seu time na sua empresa, vai colocar em uma sala, vai colocar os projetos que você tem em mente, vocês vão ver os objetivos onde a empresa quer chegar e vocês vão fazer o contrário. Vocês vão falar assim, e se der merda, o que pode dar errado nesse projeto? O que pode dar errado na empresa se eu fizer isso? Vocês vão fazer o inverso. Vocês fazendo o inverso, vocês vão ter uma lista de problemas que vocês mesmos vão ir solucionando pouco a pouco e você vai ver que esses problemas te fizeram grande, tanto a sua empresa como você. Afinal, quanto mais capacidade você tem de resolver problemas, eu garanto que você prospera muito mais. Então anotem, hein? Anotem. Agora nós vamos para o ciclo 3. Esse ciclo eu gosto de chamar de o líder Google, o empresário Google. Sabe aquele empresário que, eu sei, você sabe o que eu estou falando, um empresário que quando vem um problema, ele fala, resolve assim. Não fala nada, não explica, não ensina a pessoa a resolver o problema. Ele é o famoso sabichão, sabe tudo, ou experiente. E ainda se sente bem quando faz isso. Toda vez que ele faz isso, ele está rebaixando o funcionário dele
e se sobrecarregando ainda mais, ele se torna um Google. E o que nós fazemos no Google? Muitas vezes nós vamos lá para perguntar, não para pensar. Com isso, ele está criando uma cultura de preguiça mental na empresa dele. Ele está criando uma legião de operadores de busca que usam ele como servidor central para essa busca. Agora, anota isso que eu vou falar. Anota. Vamos fazer um combinado? Quando eu pedir para anotar, anota. Esse conhecimento é poderoso, é bom. Anota para não esquecer. Outra das manifestações da força não é a quantidade de respostas reativas que você dá. Ela se manifesta na quantidade de resolvedores de problema que você cria. E fazendo isso, você cria uma legião de resolvedores de problemas. Você cria uma cultura forte, uma cultura que está ali para resolver problema, para crescer. Porque resolvendo o problema você cresce. Imagina que você tem uma legião de pessoas que sabem resolver problema como você. O líder fraco, quando chega um colaborador com problema, fala, você pega e resolve assim, tá? Que vai dar tudo certo. Não faça isso. Um líder forte cria uma ponte entre o ponto A e o B. Digo mais, ele faz o funcionário, o colaborador criar essa ponte. Então, transmita esse conhecimento que você tem dentro de você. Ensine as pessoas a resolver os problemas. Não vá resolvendo os problemas dos outros. Aprenda a ensinar a resolver. Como diz aquele ditado, seu trabalho não é dar o peixe, nem ensinar a pescar. Seu trabalho como líder de empresa é criar a obsessão no seu time por construir os melhores barcos pesqueiros do mundo. Esse é o seu trabalho. Criar guerreiros. Abaixo de você, as pessoas têm que ser melhores que você. Pense sempre por esse lado. Agora um exercício prático, como você pode eliminar esse ciclo. Sair disso. Anota esse exercício. Quando chegar um colaborador até você com um problema, lembra do primeiro ciclo. Problema que você não precisa resolver, que você sabe delegar, que você já tem, como você leu, passou pelo vídeo, viu o primeiro ciclo, você já sabe que tem coisas que você tem que delegar e automatizar. Quando um colaborador chegar com esse tipo de problema, você vai pegar e vai falar para ele, pô, interessante, vamos fazer assim? Volta daqui 1 hora com 3 soluções que você acredita para esse problema e dessas 3, escolha uma delas que você mais acredita que vai dar resultado. Se você já tem essa cultura na empresa de o resolvedor de problemas, o que chegou já dá uma resposta, as pessoas não vão gostar. E você vai ter que aprender a se acostumar com isso. Mas se você esperar passar mais tempo ainda, as pessoas vão começar a pensar. Seus times vão começar a raciocinar. E com isso, tijolo por tijolo, está levantando uma parede sólida de um time que sabe resolver problema. Muitas vezes você vai ver que eles vão resolver o problema antes que aconteça. Vai por mim, funciona. Já liderei um segmento de uma empresa que tinha 18 espaços. Inclusive um era internacional, em cada setor tinha um líder. O meu trabalho, quando eu colocava um líder novo lá, não era resolver tudo para ele. Eu pegava ele das mãos e ensinava ele a resolver a cada problema que aparecia no evento. Eu fazia isso durante 3, 4, 5 eventos, até eu sentir que ele tinha autoridade e soltava ele. Então funciona. Quando você ensina as pessoas a resolverem os problemas dela dentro da sua empresa, você fica forte, você cresce. Então, lembre-se desse exercício, porque funciona. Anota isso, hein? No ciclo 4. Prestem atenção nesse ciclo. Esse ciclo, o que todos os empresários vão passar, e se não solucionarem, se vestirem o manto da coragem, vão ficar nisso para sempre. Que é a decisão que apodrece na gaveta. Eu sei que você tem uma decisão aí que você está adiando. Eu sei que tem uma decisão aí que você está empurrando com a barriga. Que você está aí pensando e não sai do lugar. Aquele funcionário que não te dá mais resultado, mas todo mundo gosta dele. Aquele projeto que não te dá mais lucro, mas você tem apego emocional com ele. Ou aquele cliente que te inferniza, tira sua paciência do seu time, mas te dá lucro. E decisões como essa estão aí na sua mesa, apodrecendo como uma fruta. E você ainda chama isso de prudência, mas de prudência isso não tem nada. Isso é covardia disfarçada de, eu estou analisando. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está em um barco, saiu para velejar e com você levou umas caixas de queijos, de vinho, umas malas com roupas elegantes, levou uma série de caixas e mala. Aí você está no meio
do mar e faz um furo no barco, começa a entrar água. E lógico, você vai tentar tirar a água com algum recipiente. Só que você percebe que a velocidade que você tira a água não é a mesma que a velocidade que a água entra. Só que aí você sabe, se você reduzir o peso, jogar as caixas do barco para fora, você vai ter mais tempo com o barco flutuando e esse tempo vai te ajudar a chegar até um ponto seguro. Mas aí você começa a pensar e analisar. Ah, mas a caixa de vinho tem tal vinho de tal ano, daquela época, esse vinho não se compra mais. Não, caixa de vinho não, vamos a caixa de queijo. Ah, mas esse queijo é especial, né? Esse queijo não pode, esse queijo eu trouxe de tal lugar. Ah, vamos nas malas. Ah, mas na mala tem essa roupa que eu comprei, é nova, não queria. Aí você pensa, analisa. Vou pegar o queijo. Ah, não, vou pegar a mala, vou jogar fora isso. E isso, a água vai subindo, enquanto você pensa, você analisa, você acha que está protegendo as caixas, escolher quais são as melhores caixas para jogar fora, só que no final de tudo, entrou água no barco, o barco afundou, você não protegeu as caixas. Sabe o que é isso? É a indecisão, que a decisão pode salvar algo, a indecisão não salva nada e apodrece tudo. E você sabe, você já deve ter passado por isso. A indecisão mata as empresas. Escuta o seguinte, presta atenção, escuta isso. A indecisão já é uma decisão. É a decisão que você toma de ser um covarde. É a decisão de deixar o destino decidir por você. É a decisão de ficar paralisado enquanto a água entra pelo barco e sobe até o pescoço. Anota isso que eu vou falar. Anota. Outra das manifestações da força não é acertar sempre. É decidir mesmo sabendo que pode errar e se errar, ter a coragem de virar o leme para o rumo certo. Você não precisa ver todo o caminho. Você só precisa ver metade dele e decidir. Tem uma regra que Jeff Bezos usa muito, que é a regra 70-20. Quando ele tem 70% dos resultados, ele toma a decisão. E os outros 30% ele usa para mudar o rumo, caso alguma coisa da decisão dele está errado. Ele não fica paralisado pelo medo de decidir, pelo medo de errar. Não faça isso. Eu já tomei muitas decisões em cima da hora, porque eu venho do mercado de eventos. Muitas das vezes, eventos ocorrendo em paralelo, acontece um erro aqui, ali, e a pessoa tem que estar capacitada para tomar a decisão na alta pressão. E eu sei que não é fácil. A nossa vida é regida por decisões. Vou acordar de manhã, vou pôr a camisa preta ou a branca, eu vou dirigir, eu vou por esse caminho, vou por esse, eu vou almoçar em tal lugar, eu vou comer isso e aquilo. Nossa vida é uma somatória de decisões. E eu sei disso. Eu sei que tomar decisões não é fácil. Principalmente para o empresário, que ele vive tomando decisões difíceis, porque ele sabe que uma decisão ele pode afetar a família dele e a família dos colaboradores deles, e isso vira uma bola de neve. Por isso, eu pensei em alguma forma de transmitir todo o conhecimento que eu tenho, que eu acho que é importantíssimo, que é você saber tomar as decisões, principalmente as decisões corretas, e ter a coragem de assumir a responsabilidade de cada decisão que você vai tomar. Eu criei um e-book. Mas esse e-book eu já digo logo, hein? Não é aquele e-book fantasia, um monte de histórias motivacionais, não. Eu venho do mercado operacional. É um e-book prático. Porque depois de tomar tantas decisões, eu fui atrás de saber o porquê eu tomava certas decisões, para poder até ensinar para os meus colaboradores, para o meu time, a forma de como se tomava as decisões e o porquê. E agora eu quero falar uma grande frase de um amigo e grande mestre, que uma vez ele me falou isso e eu não tirei da cabeça até hoje. Quem entende, muda. Se você não entendeu, você não mudou. Por isso, eu fui atrás estudar a ciência por trás da decisão, o que vem antes da decisão e o que paralisa a nossa mente quando tem uma decisão difícil. Eu fui além, eu fui pesquisar um pouco sobre filosofia, porque eu acredito que muitas vezes, mesmo não vendo o caminho completo, nem vendo nem 10% do caminho, eu sentia que essa era a decisão correta a se tomar, eu seguia a minha intuição, tomava a decisão e dava tudo muito certo. Eu fui atrás desse conhecimento e eu condensei em um livro prático. Ali eu vou te dar o caminho. Primeiro eu vou te mostrar o porquê nesse livro, o porquê nosso cérebro paralisa quando a gente tem a indecisão, como treinar o nosso cérebro para não paralisar mais e principalmente o mais importante, como tomar decisões difíceis em alta pressão. Porque muitas vezes o empresário, até o próprio ser humano, ele precisa tomar decisões rápidas estando em alta pressão. E eu sei que é difícil. Então esse livro está condensado, lá tem formas práticas, exercícios de como você tomar
a coragem de decidir. Como você transformar dúvida em ação. Aqui embaixo tem um link, acessa lá, o nome do livro é Arquitetura da Decisão. É onde eu uno a ciência e a filosofia para você sair do ponto A ao B. Eu garanto. Acesse o e-book, aplique os exercícios e depois vem me contar se você não teve resultado na sua empresa e na sua vida. E já que estamos falando de e-book, eu vou deixar um exercício aqui. O exercício consiste no seguinte, é um exercício prático para você aplicar agora. Quando você se sentir paralisado, tiver frente a você uma decisão que para você é difícil, que você não está conseguindo tomar, você vai parar, vai respirar e vai pensar. Amanhã de manhã, qual decisão eu gostaria de ter tomado ontem? Você vai ver que automaticamente vai vir um pensamento na sua cabeça. É a sua intuição. Ela já sabe a resposta, só que muitas vezes ela não decide por medo do processo, pela dor aguda de decidir, do resultado da decisão. E eu garanto para você, a dor aguda da decisão é 1000 vezes menor do que a dor crônica do arrependimento de não ter decidido, de ficar no campo da indecisão, de viver nesse limbo. Essa dor sim mata, ela corrói, ela destrói empresas. Então, lembre-se desse exercício e tenha coragem de aplicar ele. Não tenha medo de errar. Seja senhor das suas ações. E chegamos ao final, ao ciclo 5. Aqui é o ouro, meus amigos. Com esse ciclo, vocês aprendem. Se você não quiser seguir os 4 ciclos, pega só esse e aplique. Você vai se tornar outro empresário. A sua empresa vai ser outra. Consequentemente, você vai se tornar outro. Agora eu vou entrar num campo pouco filosófico, mas não acredite que não é prático. Eu acredito de verdade que a filosofia é prática quando você lê, entende o conceito e sabe como aplicar. E eu estou trazendo aqui para vocês, de tudo que eu já li e tudo que eu já apliquei, esse ciclo que é prático. Eu chamo ele de o ciclo do equilíbrio. Vamos dizer que você já fez todos os primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. Você já está ambientado, está aplicando, mas você ainda sente que tem um vazio, você sente que está sobrecarregado, você ainda se sente cansado. Isso é porque, diferente do que muito se fala aí fora, eu não acredito que tem como separar o CNPJ do CPF. Vocês dois são um só. O segredo é não deixar isso virar um nó. Muitas vezes, quando você mistura trabalho e empresa, se torna um nó. Mas quando você sabe que o seu CPF tem que ser sempre maior que o seu CNPJ, você vai ver que você domina a sua empresa, não a empresa te domina. E eu falo com propriedade. A última empresa que eu atuei tinha 6 sócios e eu via o quanto eles se importavam com eles, com a imagem deles, com a mente deles, como eles iam atrás de skills. E eles saíram do zero e se tornaram uma multinacional, reconhecida no mercado de eventos. Por isso, se você não quiser escutar os 4 ciclos, escuta isso que eu estou te falando. O segredo não está em só criar uma empresa inquebrável. Você tem que criar um eu inquebrável. Você tem que ser a peça inquebrável, o forte. Você tem que ser o forte, não ser o fraco. Para isso, você tem que ter um propósito. Porque de nada adianta você chegar e falar: eu acordo 5 horas da manhã e trabalho até meia-noite, 1 hora. Cara, parabéns para você. Se você acorda 5 horas da manhã e vai dormir 2 horas da manhã e você não sabe o porquê, não tem um propósito, você é pior do que quem acorda às 10 da manhã, trabalha até às 4, mas sabe o porquê está fazendo aquilo, tem um propósito. Que esse propósito, eu garanto, vai te mover. Porque você que é empresário sabe, muitas vezes, a maioria das vezes, você não tem hora para voltar para casa. Você sai cedo, trabalha até tarde, sai cedo, trabalha até tarde. E com isso, se você faz esse ritmo sem propósito, você se sente sem energia, você se sente desgastado. Mas, se você se abre para ter um propósito, você trabalha essa quantidade de horas sem perceber. Beethoven fala nos seus relatos que quando ele ia para criar uma música,
ele esquecia de dormir, esquecia de comer. E as pessoas que iam até lá ver ele depois de 2, 3 dias compondo, ele estava tranquilo, com a imagem serena, porque o propósito dava energia para ele. Quando você tem um propósito no que você está fazendo, seu peso é outro. Agora, fazer as coisas sem propósito não adianta de nada. Não adianta nada entrar no automático se você não tiver o propósito. Eu garanto que no primeiro ciclo você já quebra, vai ficar com raiva, vai falar que não funciona e a culpa vai ser minha. Se vista, encontre o seu propósito, que eu garanto que nas épocas de guerra da empresa, muitos projetos, muitos clientes, resolver muitas coisas, você vai passar lá com muita energia e posso te falar, vai passar tão rápido que você não vai nem perceber porque você estava imerso no processo, você gostou de passar pela jornada e ao mesmo tempo, quando chegar na época de paz, que a empresa está tranquila, você vai ter a mesma energia para estar crescendo, vendo possibilidades na frente. E eu acredito que para você ter propósito, tem um caminho um pouco fácil. Então eu vou dar um exercício, como sempre, prático para você aplicar. Defina pilares inegociáveis na sua vida e na sua empresa. Pilares inegociáveis. Eu vou dar um exemplo de como um dos pilares, 3 pilares que eu uso. Eu uso mais, mas vou dar exemplo de 3, mais simples. Eu, quando acordo de manhã, eu não mexo no telefone, não abro e-mail, não faço nada. Faça chuva, faça sol. Dependendo do horário que eu acorde, não importa. Eu posso acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. A primeira coisa que eu faço ao acordar é me conectar comigo mesmo. Eu paro o tempo para meditar, eu falo com todo, eu falo com Deus, eu visualizo como eu quero que seja o meu dia e minha semana. 30 minutos eu faço isso. Meu dia já tem outro peso. Minha energia é outra. Eu faço isso. Isso são um dos pilares inegociáveis que eu tenho comigo mesmo. Outro pilar inegociável que eu tenho comigo é: pegou para fazer uma coisa, faz direito. Não importa para quem. Faz direito. Abriu a boca, falou que vai fazer uma coisa, vai fazer direito até o final. Esse é um dos pilares que eu tenho comigo na minha vida pessoal. Outro pilar que eu tenho, isso é um combinado que eu tenho com a minha mulher, quando eu começo a imergir no trabalho, eu me desligo de tudo. Desligo de tudo, foco 100% no trabalho. Isso é um pilar que eu fiz junto em família, até porque quando você é casado, tem uma filha, você tem outras responsabilidades. Mas quando você aprende a criar pilares inegociáveis e você coloca a sua família junto com isso, ela não é âncora, ela é alicerce, ela é pilar para você. Esses pilares, para mim, são inegociáveis. Tenha os seus pilares. Os seus pilares vão fortalecer o seu propósito, vão dar um caminho para o seu propósito. Se você, empresário, viva a vida aí como um samba, não sabe o porquê acorda, não sabe o porquê fazer isso, não sabe o motivo de trabalhar tantas horas, você vai viver sempre naquele dilema: eu preciso do equilíbrio. Não, você não precisa do equilíbrio. Você precisa aprender que o equilíbrio está nos desequilíbrios. Afinal, vai ter dias que você vai trabalhar até 2 horas da manhã, mas também eu sei que vai chegar dias que você vai trabalhar menos. E o segredo do equilíbrio no desequilíbrio é, independente se você trabalha até as 2 horas da manhã ou até as 4 horas da tarde, é você deitar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. Para isso, defina os seus pilares. Muito obrigado a todos que chegaram até o final desse vídeo. Eu acredito que eu entreguei um ouro de uma forma simples, exercício prático. Apliquem isso. Não passem por esse vídeo mais uma vez, mais um vídeo. Usem esse bem mais precioso que foi o tempo que vocês tiveram nesse vídeo e apliquem o exercício. E comente aqui embaixo. Compartilhe aqui com as pessoas. Qual ciclo você mais se identificou? Qual ciclo você falou: putz, estou vivendo isso, vou aplicar. Aplique o exercício, depois volte aqui e comente a sua experiência. Ajude outros empresários. Vamos aumentar essa corrente do bem. E não se esqueça, se inscrevam no canal, deem um like e anotem isso que eu vou falar agora, hein? Para finalizar, a fraqueza é uma escolha. A força também é. Qual você vai escolher? Seja forte.